3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão que mora lá em Calgary. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Como que tá o clima aí em Calgary? Tá frio já? Tá de manhã, tá friozinho e tal, mas tá hoje sol, 10, acho que tá 11 graus agora. 11 graus? 11 graus, 11 da manhã. Pra quem não sabe, o Caio mora numa das cidades mais frias do mundo, que é Calgary. É frio mesmo? Dizem que é frio no inverno. A gente vai ver, dizem que é frio. Vai ter vídeo no canal mostrando menos 30? Vai. Mas nossas câmeras funcionam a menos 30? Tomara que sim. Porque senão não vai ter vídeo, pessoal. Se não tiver vídeo é porque a câmera congelou, é isso? Congelou, é bateria, né? Não, mas vai ter. Não existe jaqueta térmica pra câmera. Não existe. Pra câmera, talvez, bobear, tem uns... Pra celular tem, que eu já vi. É um negócio que protege. Ó, você tá querendo vir pro Canadá, tem gente que já quer vir no final desse ano já. Ó, eu nem quero esperar 2021, eu quero pular ondas congelantes no Canadá. Pular onda em Calgary vai ser legal. Você já tentou pular onda aqui no Canadá, quando a gente morava em Vancouver? Eu pulei umas ondas, mas no verão. Você não sentiu mais o pé depois? Ah, no verão. No né? verão. No verão. Então tem gente querendo vir já nesse final do ano, a gente recebe muita mensagem, e tem gente que já planejando 2022 vai ser o ano do meu Plano Canadá. E é disso que a gente vai falar, perspectivas do Plano Canadá para 2022. Sabe por quê? Teve eleição federal aqui no Canadá, um novo governo, entre aspas, né? O governo se reelegeu com minoria no parlamento, e a gente vai falar sobre isso, como que fica a imigração para quem quer vir no ano que vem. O que esperar da imigração canadense para 2022. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Ó, antes a gente tem uma mensagem muito representativa, é um tipo de mensagem que a gente recebe bastante, então vamos responder essa mensagem que eu tenho certeza que muita gente que já está, inclusive aqui no Canadá, vai gostar de ver. Olha só, a Rosária Lopes falou, eu já estou em New Brunswick, que fica do outro lado do Canadá, no Atlântico Canadense. Eu estou em Moncton. Eu estou estudando numa... É famosa essa faculdade aqui. NBCC. New Brunswick Community College. É famosa, né? Sim. No curso de Web and Mobile Development. É um curso também em alta. Sim. É um curso bom. Sim. Só que ela falou, não estou gostando. Ela não está gostando do curso. Tem alguma dica para conseguir o PR, ou seja, tentar emigrar para o Canadá, sem terminar esse curso que eu estou fazendo, que eu não estou gostando? O que você falaria para Rosália? Assim, a gente não tem nada, outra informação além disso, né? Então, assim, não dá para saber se ela não tá gostando. Provavelmente, assim, porque se ela não estivesse gostando da região, ela teria falado assim, não tem como eu, né, ir para outro lugar, não sei o quê. Mas ela falou assim, ó, não tem como conseguir a imigração sem terminar o college. Ou seja, assim, eu tô deduzindo que ela não tá gostando do college, né? E não tanto da região. Então, agora, a gente passou por isso, né? Você gostava de fazer faculdade no Canadá, cara? Ó, a gente fez 2 faculdades no Canadá. A primeira eu fiz com o Guilherme. O Guilherme era meu colega de sala. Eu passava cola pro cara, não, brincadeira. Ó, se eu fosse passar cola, você estaria mal, viu? Tá. Uma cola meio fraquinha. Né? Nem cola, não cola nada. Não cola nada. Sabe aquelas colas de bastão? É Durex de Dolorama. Quem tá no Canadá sabe o que eu tô dizendo. Então, assim, a gente... Foi, assim, foi terrível, pelo menos pra mim, né? Eu não gostei e eu não vi a hora de terminar o segundo college. E na verdade, eu não terminei, porque o college fechou, né? Eu fui transferir para um outro college. E também, o outro foi assim, eu tava mais num... Eu já sabia do tema em si, porque era também a parte de programação, só que eu já era programador já, né? Acho que na época eu já fazia mais de 10 anos. Mas eu sabia que aquilo lá iria me levar para imigração. Então você fica com aquele negócio, ó, respira fundo e vai. A maioria das pessoas que vem para cá, pro Canadá, fazer college, para estudar, a maioria dessas pessoas tem um sentimento muito parecido com a Rosália. É um sacrifício. É um sacrifício. É algo que você tem que passar por isso, porque você consegue ver já lá na frente o benefício que isso vai trazer. Uma possível imigração, um Post-Graduation Work Permit, uma permissão de trabalho depois que você se graduar, que isso vai te levar, né? Boas chances para imigração. Então, às vezes, é um momento de você respirar fundo e falar assim, eu vou até o final.
porque a gente passou por isso, eu passei, o Guilherme passou, a maioria das pessoas... Nossa, a maioria das pessoas, os brasileiros que vêm fazer college aqui, a pessoa já teve uma graduação no Brasil, às vezes já tem até uma pós no Brasil, entendeu? Então, assim, você tem que... É um momento que você tem que passar, é uma etapa, entendeu? Que isso vai te abrir muitas portas. A gente já falou isso no passado, num vídeo, até num vídeo na área VIP, eu lembro que uma vez eu fui pra Vitória, eu gravei um vídeo, e você ter aquele negócio na cabeça de que, ó, isso é temporário, entendeu? É um ano de college, vai, segura firme e vai. Agora, se você não tiver, de repente, gostando da matéria, você fala assim, ó, eu achei que eu pudesse ir para a área de TI, mas eu tô vendo, não gosto. Tenta conversar com o college, mudar seus créditos, sabe, alguma coisa, mas não larga isso, porque é assim, você tá num college público que vai te abrir muitas portas e vai provavelmente aumentar muito as suas chances de imigração. Então, assim, eu realmente seguraria. Uma outra pergunta em cima disso. E se ela não estiver gostando da área de Web and Mobile Development? Então, é uma área excelente. É uma área excelente. É a mesma dica, né? É a mesma dica. Se você não estiver gostando da área, ou você tenta negociar com o college para mudar, ou você, né, tenta mais um pouco, depois que você se graduar, você muda, entendeu? Mas é uma área boa, entendeu? Se você não sabe ainda se você está gostando, porque assim, quem não tem experiência com TI e entra na parte de TI, o início ele é mais chocante, entendeu? Né? Eu não sei, você tá olhando pra mim. Pessoal, eu nunca estudei TI, eu não tô chocado ainda. Cara. Assim, pode realmente, porque você entra numa lógica que você tem que começar a adquirir, que ela é bem diferente daquilo que normalmente, né, a gente faz, né, vamos supor, pra quem tá na área de administração, ou saúde, ou, assim, é algo... Né? É abstrato, é muito abstrato. E o início é chato, porque você não consegue fazer muita coisa, você não tem muito resultado, tudo é muito difícil, a parte de design é complicada, a parte de programação também é chato. Então, às vezes você passando dessa primeira etapa, e você dando continuidade no college, você vai conseguir, às vezes, né? Existe a possibilidade de você ver determinados segmentos dessa profissão que você possa gostar, entendeu? Porque assim, eu dei aula na Van Arts, dei aula na IAN, a Van Arts considerada uma das maiores instituições de ensino no Canadá, dessa parte da América design. do Norte, essa parte de design. Eu dei aula por 5, 6 anos. Então assim, eu tive muito estudante. E era assim, isso era comum. O primeiro semestre era o mais que as pessoas tinham mais dificuldade. Daí você via as pessoas ao longo do curso, eu dava aula pro último semestre, você via as pessoas ao longo do curso já fazendo na área do que elas mais gostavam, entendeu? Então você via a pessoa que já assim, nem dando muita importância para a parte de programação e focando mais no design, ou focando mais na programação e menos no design, sabe? As pessoas chegavam no último termo já com segmentos determinados para o que elas gostavam, entendeu? Então assim, eu não sei mais o que eu poderia, né, dar de dica para a Rosália com a informação que a gente tem, mas eu acho que isso serve para todo mundo, porque tem muita gente que vem fazer college, então assim, não espere que o seu sentimento vai chegar no college, você vai chegar aqui, você chega com 30 anos, 40 anos, você vai ter que voltar para um curso, a maioria das pessoas não gostam disso, entendeu? Pô, você vai lá, né, você tem que fazer homework, trabalha em grupo, não adianta, sabe? Poucas pessoas acham isso legal. O começo é sempre difícil, né? Lembra quando a gente fez judô? Quando a gente tava na faixa branca, a gente apanhava todo dia. A gente só apanhava no judô. Só apanhava. Apanhava, inclusive, do mestre. O mestre falou assim, não é assim que dá o golpe. Aí ele dava em você, cortava. Eu acordava no chão. No tatame, né? No tatame. Eu acordava no tatame. Lembra disso? Eu lembro. E aí a gente persistiu, a gente foi por outra faixa. E aí você começa a pegar mais gosto, né? Pelo negócio. Não são só derrotas. Você começa a derrubar uns caras mais, né, do seu tamanho, mais fraquinhos. Sim, tal, né? Então é mais ou menos isso, né? Caio, você tá jogando Flight Simulator, eu sei disso. Eu tô. Você não acha que a Rosália, ela tá naquela etapa que você tá decolando, você não tem mais como arremeter. Você tem que ir até adquirir velocidade de cruzeiro? Eu acho que se eu fosse ela, eu continuaria o voo. Continuaria o voo, até aterrissar. Até aterrissar. Continua ganhando altitude. Sim, né? E aí você depois define a aterrissagem. Eu não voltaria pro aeroporto. O aeroporto é o Brasil.
Eu acho que a Rosália tá querendo ficar aqui, né? Pela mensagem dela, né? Então, Rosália, se você tiver mais algum comentário a fazer, a gente pode responder você no próximo e vai virar uma resposta, thread, né? Por semana, né? É. E a gente gostaria de desejar muito sucesso para você em New Brunswick, né? E conte com a nossa ajuda. Exatamente. Agora vamos falar do assunto principal. Teve eleição no Canadá. Você votou, Caio? Eu votei. Como cara. cidadão canadense, Como você cidadão votou? canadense, votei. Você votou, eu votei, nossos pais votaram, minha esposa votou. Sim. E teve eleição. O partido que já estava no poder continuou no poder. Nada mudou. Foram gastos 600 milhões de dólares na eleição, mas não mudou nada no mudou. Canadá, né? Só para dar uma ideia para as pessoas o porquê teve essa eleição e como que funciona essa questão, né, que o Partido Liberal ficou no poder. Porque a gente não estava em época de eleição. Normalmente eleição a cada 4 anos, normalmente. Mas o primeiro-ministro ele pode chamar uma eleição a qualquer momento. Como o Partido Liberal estava com minoria, o Trudeau falou assim, pensou, eu preciso de maioria, entendeu? Para eu poder aprovar mais coisa. Porque se você tem um governo de minoria, você não consegue aprovar muita coisa, porque a hora que chega no parlamento eles vão, né? Discutir com os outros partidos. Daí você não tem tal. voto suficiente. Então ele falou assim, bom, eu preciso de maioria, e eu acho que o momento tá bom agora, né? O governo... Durante a pandemia, né? Distribuiu cheques, tudo. Tal. Eles fizeram uma pesquisa e falaram assim, ó, dá pra ganhar a maioria. Dá pra ganhar a maioria. Ele chamou a eleição, então. Falou, vamos pra eleição. Só que, na verdade, não deu certo o plano dele. Porque ele achou que ia ter maioria e não teve. Então ele continuou da mesma forma. Então gastou-se muito dinheiro e não mudou nada. Né? E provavelmente o que vai acontecer daqui 18 meses vai ter mais uma eleição. Vai ter mais né? uma eleição. Sabe o que você vai lembrar? Você estava explicando pro pessoal como que é a eleição no Brasil. Eu também, quando eu tô governo de minoria em casa, assim. a minha esposa chama para uma eleição para conversar na sala. Pra conversar na sala. Também, eu continuo com o governo de minoria, só para o pessoal saber. Eu tenho 2 filhas, então eu tô sempre em minoria. Você sempre tá em governo de minoria, né? Sempre, eu já tenho. Não consigo passar nada. Você não passa nenhuma lei. Esposa, 2 filhas. Aqui o meu governo é só de minoria. Só que no basement, nosso estúdio, que é maioria. Você tem autonomia nessa província. Eu só aqui que eu tenho autonomia. Você é uma Quebec dentro da sua casa. Aqui o basement é Quebec. O pessoal acho que agora entendeu a analogia, né? E olha só, então o que vai acontecer com a imigração? Porque o pessoal tá preocupado, porque no Brasil, quando tem eleição, o país vira de ponta cabeça, às vezes, né? No Canadá, teve uma eleição. O que vai ser da imigração para os próximos 18 meses, pelo menos, para os próximos 2 anos? Sim. Vamos falar primeiro das metas? Vamos. O mesmo governo continuou. E eles já estavam com uma meta de bater recorde de imigração nesse ano, mais de 400 mil imigrantes nesse ano, e 411 mil no ano que vem, 421 mil daqui 2 anos. Pô, como que eles definem essa meta? Você acha que é no chute, assim? Você fala assim, ó, 401 esse ano, joga mais 10, 411 no ano que vem, joga mais 10, 421. Não deve ter ciência por trás disso, acho que é um chute. Não tem ciência nenhuma. Então o importante é, com relação à meta, você que está no Brasil ainda, você não precisa se preocupar. O Canadá vai continuar com a imigração aberta, porque o governo está continuando, então as metas até 2023, ele vai manter, claro, né? Ele não vai derrubar a própria meta. Sim, tudo indica, então, essa questão de meta vai continuar. Agora, vamos para o aspecto número 2, porque é o seguinte, em 6, 7 anos, quanto que já? Desde 2015 que tem o atual governo, né? Eles criaram diversos programas pilotos. Criaram o programa do Atlântico, ficou bem popular entre os brasileiros. Eu quero ir para o Atlântico, tem o programa do Atlântico. Sim. Como se antes não tivesse formas de migrar para o Atlântico, né? Sim. Então, assim, foi bem popular. Eles criaram também o programa rural, que o pessoal fala, o programa piloto do rural, né? Que é para atrair para comunidades mais afastadas do Canadá. E criaram-se também outros programas pilotos, como o AgriFood, que é para a indústria alimentícia junto com a indústria de agricultura, né? Então, o aspecto número 2 é o programa do Atlântico, que tem muita gente assistindo falando assim, eu quero ir para o Atlântico. O programa do Atlântico vai continuar e provavelmente agora sim vai se tornar, a gente pode dizer, a gente não bateu o martelo antes. Sim. Agora sim o programa do Atlântico vai se tornar permanente. Você concorda com isso? Pode ver que nesses últimos meses, quando a gente falava do Atlântico, a gente falou, tudo indica que o programa do Atlântico vai ser permanente. A gente nunca, né? Falou, vai ser permanente. Vai ser.
Porque a gente sabia que uma eleição poderia mudar as coisas. Por isso que a gente foi muito cuidadoso em falar quantas mensagens que as pessoas não deixaram pra gente. Vocês não é no negócio do Atlântico, parece que vai ser permanente, vi não sei quem falar, não sei o que. Grava um vídeo, né? Grava um vídeo. Não, a gente teve muito cuidado em falar a respeito disso, porque a gente sabia que uma eleição pode mudar algo, um programa como o Atlântico, né? Então a gente foi muito cuidadoso em relação a isso. Porque é um produto do atual governo, o programa do Atlântico, né? Então, se entrasse, por exemplo, outro partido, pode ser que eles tenham falado assim, não, a gente não precisa do programa do Atlântico, já tem as províncias, vamos delegar mais para as províncias. Vamos delegar mais para as províncias, se precisar, né, um budget extra, a gente trabalha dessa forma e cada província ela tem autonomia de fazer, né, o que elas bem entenderem. Não vamos inflar o sistema de imigração, né? Porque é isso que aconteceu nos últimos anos, né? Muitos programas. Você acha que está faltando programa de imigração? Não, eu acho que tem muito programa. Muito programa, né? Tem muito programa. Porque, por exemplo, eu quero para New Brunswick, onde a Rosália está estudando, né? Eu tenho o programa provincial de New Brunswick, que eu posso aplicar. Eu tenho o programa piloto do Atlântico. E eu tenho ainda o sistema de imigração federal, que eu posso aplicar também através do sistema federal. Eu tenho 3 formas de migrar para uma província pequenininha, né? E outra. O sistema mais eficiente é o Express Entry, porque ele é online, entendeu? Foram criados programas pilotos com uma eficiência inferior ao Express Entry. Se eles quisessem fazer algo realmente otimizado, o Atlântico ele teria que ser ou uma categoria ou simplesmente um filtro do Express Entry. A partir do momento que você está trabalhando em uma das 4 províncias do Atlântico, você demonstra, porque uma das perguntas demonstra o interesse em estar numa dessas províncias, automaticamente o sistema ele poderia já filtrar de uma forma separada e você ter, de repente, a província, como as províncias têm acesso a essa base de dados, as províncias poderiam fazer o trabalho, assim, checar os candidatos lá, essa pessoa está trabalhando lá, essa pessoa trabalhou lá, não sei o quê, a gente faz um convite, a gente emite um convite provincial, né, através do Express Entry. Pronto. Acabou. Você não precisa gerar um monte de cabide de emprego. Mas exatamente. Entendeu? Né? E em relação a isso, eu acho que é uma coisa importante. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e tá apaixonado por Calgary. Tá adorando Calgary. Também a gente só mostrou no verão também, né? Calma aí. Mas assim, Calgary, não dá para comparar a economia de Alberta, onde a gente mora, com as províncias do Atlântico. Sim. Aqui tem muito mais emprego. Não é comparável. É só você ver o tamanho do PIB de Calgary, de Alberta, e ver o PIB das províncias do Atlântico. E muito do dinheiro que Calgary faz vai pro orçamento do Atlântico. Províncias do Atlântico. Eles emprestam dinheiro. Ajudar, né? Sim. Então, tem muita gente assistindo nossos vídeos falando assim, eu não vou para Alberta. A gente recebe direto isso. Porque o programa de migração de Alberta é muito fechado em relação ao Atlântico. E a nossa resposta sempre é a mesma. O que aconteceu desde 2015, 2016, né, quando esse atual governo assumiu, é que se federalizou a imigração. Ou seja, você não precisa mais passar pela província para conseguir migrar se você está morando aqui em Alberta. Sim. Por exemplo, a gente tem um amigo muito próximo que até visitou o nosso estúdio quando era lá em Vancouver, que ele e a esposa imigraram recentemente. Essa semana ele me mandou uma mensagem em áudio no WhatsApp dizendo, estamos com um PR. Sim. E detalhe, ele está aqui em Calgary e ele migrou, sabe como? Através do sistema federal, do Canadian Experience Class. E assim, principalmente o último, 1 ano e meio, que foi que aconteceu. Porque no passado, quando as coisas estavam mais da forma que era, você tinha os programas provinciais, as províncias selecionavam, as províncias tinham seus próprios... Ainda tem, entendeu? Ainda tem. Só vamos deixar isso claro. Ainda as províncias, elas têm autonomia, ela tem os programas provinciais delas. Ainda existe isso, entendeu? E a gente comentava, Alberta, mesmo quando a gente ainda estava em Vancouver, Alberta, ela tem um programa provincial um pouco mais estrito comparado com algumas outras. Eles são um pouco mais exigentes, entendeu? Ou em termos de cota, sabe? Eles são um pouco mais exigentes, entendeu? Então a gente sempre falava isso. Só que daí veio a pandemia, o que o governo fez? Já tinha tudo o sistema pronto, tudo. Eles, assim, você não necessariamente, você pode vir para cá e você migrar do jeito que foi ano passado, esse ano também, é você migrar através do federal, do Canadian Experience Class.
Entendeu? Ou Você tem seja- uma oferta de emprego, então assim, É. pouco importa atualmente, não significa... A imigração é dinâmica, pode ser que daqui a um ano a gente esteja... Mude, né? Ou daqui... 2 anos, Ou da na próxima próxima eleição, eleição, entendeu? é. A gente esteja comentando uma outra coisa. É. Mas no momento, o que tá assim, pouco importa, né? É. A província. É. Né? E isso é uma notícia boa pra vocês. Vocês assistiram o nosso vídeo, gostou de Alberta? Você se restringiria por causa disso? Se você tivesse que vir pro Canadá, você deixaria de vir pra Alberta porque tem um programa provincial mais... Atualmente, de forma alguma. Nas regras atuais, Nas daria pra regras você atuais, vir, né? não. E olha só, e quem tá na área VIP, a gente tem uma plataforma de ajuda de brasileiros para vir aqui para o Canadá, uma plataforma que já existe há 7 anos, e quem participa da nossa comunidade secreta vê isso. As pessoas que estão imigrando recentemente, por exemplo, desde o começo do ano, vamos colocar, Sim. elas sempre foram através do Canadian Experience Class, que é o sistema federal. A maior parte, a grande maioria, imigrou através do Canadian Experience Class. Todo mundo está sendo chamado, tudo, né, indica, bom, isso aconteceu, na verdade, não é nem opinião nossa. Não importava a pontuação da pessoa. Não tinha por que você aplicar pela província. Não. Então, assim, atualmente, não tem. Porque a gente ouve muito, às vezes, assim, não, porque o Canadá tem muitas formas de migrar, tem tal programa provincial. É verdade, isso é verdade, mas o que aconteceu esse ano na imigração canadense mudou tudo. Né? Tecnicamente, simplificou para quem sim, está querendo vir para o Canadá. Né? Sim, tecnicamente, em termos de leis, tudo, não sei o quê, sim, o Canadá ele tem mais de 50, 60 formas, né, programas, segmentos de imigração. Mas é verdade que 98% das pessoas, 99% estão entre 2 ou 3 programas. Às vezes as pessoas falam isso só para tentar confundir mais as outras pessoas. Você precisa da minha ajuda. Você precisa tem da minha 60 ajuda, tá formas, vendo? eu sei as 60 formas de migrar, você precisa da minha ajuda. Não é bem assim. Tem 60 formas e eu sei exatamente a que você precisa. Não, a verdade é que a maioria das pessoas estão imigrando dentro de 2 ou 3 maneiras para imigrar. E a gente sempre falou, a imigração está muito baseada em oferta de emprego. E você vir para o Canadá, você estudar, você ter uma oferta de emprego, uma experiência de trabalho no Canadá. Caso contrário, você está no Brasil, ainda quer emigrar do Brasil, é o Express Entry, praticamente. Ou se você conseguir uma oferta de emprego de uma empresa canadense, você ainda estando no Brasil. Entendeu? Então, assim, não tem muita variação. O que você precisa saber é jogar o jogo bem dentro dessas poucas variações que tem. O que você precisa atender? Exatamente. Preciso ter idioma, preciso ter um determinado perfil, preciso ter dinheiro, independente parte do de programa. Empregabilidade. Preciso estar numa área boa, uma área com futuro no saber Canadá. Saber escolher um college, saber escolher a cidade, você saber aproveitar o seu dinheiro da melhor forma possível no Plano Canadá, dentro de uma dessas poucas alternativas que a maioria das pessoas imigram. São poucas alternativas, mas sim, super flexíveis. Basta você ver, você tem o Atlântico, você tem o Provincial, você tem o Canadian Experience Class, né? E tudo isso, né, de diversas províncias e cidades que tem. Posso até mandar um aviso para quem entrou para a VIP na última semana? A gente teve uma turma, a gente vai ter mais uma turma. O pessoal tá perguntando, a gente vai ter mais uma turma da área VIP esse ano? Vai ter mais uma turma ainda. Vai ter, né? Vai ter. Ó, se você entrou para a VIP, acessa o app da área VIP. Entra na área VIP, gera uma senha, tá certo? Como eu falo. Gera uma senha pro app, porque dentro do app você vai ter a parte de custo de vida. Quanto os nossos clientes, centenas de clientes espalhados pelo Canadá, quanto que eles estão gastando nas mais variadas cidades. E dentro do app você ainda tem uma calculadora de custo de vida. Eu acho que atualmente, do jeito que está o dólar, tudo que aconteceu no Brasil, você ter os números, você saber o quanto você pode gastar, aonde eu vou morar no Canadá, passou a ser essencial. A gente fala isso há anos, mas só agora algumas pessoas estão falando, não, realmente eu preciso considerar bem essa questão da cidade, né, onde eu vou morar. Não tem como você ignorar essa questão de custo de vida, ponto. Entendeu? Não tem. As pessoas estão economizando dinheiro. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora, a questão financeira é o que pega, né? Tenho certeza que muita gente, pode colocar nos comentários, muita gente, coloque nos comentários, se você tivesse o dinheiro hoje em dia pro Canadá, pra ir. Iria. Né? Você iria. Entendeu? A quantidade de pessoas que viria hoje, se ela tivesse o dinheiro, praticamente uma das poucas coisas que tá barrando é o dinheiro. Né? Na época que você veio, o dólar tava quanto, Caio? Sem querer deixar vocês que estão assistindo bravos, mas quanto que tava o dólar na época que você veio há 17 anos atrás? Estava uns 3 para 1. 3 para 1. Depois de um ano que eu tava aqui, um pouco antes de você chegar, eu já tava morando lá perto da estação de metrô. Chegou a 3.4, 3.6.
Não tá tão distante do Não que tava. tava tão, não. Não tava tão, não. Dólar canadense, só deixando claro, que às vezes a gente fala dólar, o pessoal fala, acho que a gente tá falando dólar americano, não. É. O dólar canadense ele é mais fraquinho em relação Sim. ao dólar americano, que ajuda um pouco, né? Sim, é. Ajuda um pouquinho, ajuda 20% aí. Sim, né? Então, assim, na época não tava tão, assim, não tava uma maravilha. Ô Caio, agora vamos falar também, já que o governo continua o mesmo, o que a gente pode esperar com relação... Tem muita gente perguntando, vai ter mais oportunidade, vai ter novos programas de imigração, mais oportunidades? Eu estou disposto a ir onde estão os ursos polares, eu quero ir para um lugar distante no Canadá, Sim. e vai ter programa, o governo vai incentivar as pessoas a ir. Então vamos falar sobre isso, né? Vamos. Sabe por quê? Antes de começar a pandemia, o ministro da imigração, o Marco Menditino, já estava querendo anunciar, tirar da gaveta, que ele tem na gaveta um monte de programa de piloto, né? Sim. Ele já estava querendo tirar da gaveta mais um programa piloto, que é o Municipal Programa, que é para incentivar você a ir mais para determinadas comunidades do Canadá. Vamos fazer uma aposta, Caio? Quanto você quer colocar de dinheiro? Vai ter o Municipal ou não vai ter o Municipal? Agora que está tudo certinho, tudo voltando ao normal. As pessoas podem agora viajar para o Canadá, pode fazer turismo no Canadá, pode vir fazer faculdade. Vai ter mais o programa? Vai ter o Municipal? Eles gostam de programa. Eu acho que vai ter. Vai ter? Eu acho que vai. Ele já estava em conversa, né, com algumas regiões do Canadá, então eu acho que vai ter. Se você fosse o Marco Menditino... Desnecessário, mas vai ter. Desnecessário, né? Porque já tem muito programa, né? Mas assim, se você fosse o Marco Menditino, se você tivesse que criar esse programa piloto, para onde você incentivaria as pessoas a irem? São lugares que estão precisando de trabalhador, o custo de vida é baixo e ninguém quer morar lá. Olha só, hein? Não é fácil ser ministro da imigração, não. Assim... O que é essa risada? Não, porque o ponto é o seguinte... É politicagem, né? Tem que fazer politicagem. Das variáveis que você colocou, o que você colocou? Você colocou... Eu coloquei aqui... Que tá precisando de trabalhador. Que tá precisando de trabalhador. O que mais? Ninguém quer morar. Ninguém quer morar lá. Ok. O que mais? Acho que já basta. Vamos centrar nessas duas. Região que ninguém quer morar tem bastante. Isso daí não seria problema. Entendeu? Tem um monte de lugar no interior do Canadá que as pessoas não querem ir, né? Se você pensar que a maioria das pessoas, pelo menos metade das pessoas vão para Ontário, entendeu? Dos imigrantes vão para Ontário, e a maioria desses imigrantes, acho que 80, 90% dessas pessoas vão para a região metropolitana de Toronto, entendeu? E você ainda tem Vancouver, você tem Calgary, sabe? Você tem essas, né, principais cidades. Ou seja, uma pequena parcela dos imigrantes estão indo para o interior do Canadá, entendeu? Se você pegar até pessoas, até regiões como... Pega a capital aqui, Edmonton. Pouco brasileiro vai. Pouca gente. 1 milhão de habitantes, uma cidade super cheia de emprego, economia. Né? Então, assim, não é difícil você achar regiões do Canadá que não tem imigrante indo, entendeu? Então você pode... O Menditino, ele tá com uma... É fácil. É fácil você... O né? duro é reter o imigrante na região, né? O problema é reter. Mas, por exemplo, vocês estão nos assistindo, quando fala assim, eu quero ir para o Atlântico, as pessoas respondem Halifax, que é a maior cidade do Atlântico, mais de 400 mil habitantes, e em segundo, Moncton, que fica em New Brunswick. Depois disso, você não vê mais nenhuma resposta. Por que na capital de New Brunswick, Fredericton, e St. John, também em New Brunswick, que também são cidades com tamanho parecidos de Moncton, por que ninguém vai para essas regiões? Né? Como você... Aí que tá... Eu acho que a resposta não seria ter mais programa de imigração. Porque já tem um programa do Atlântico e você tem já o programa provincial. Então, assim, eu não sei se eles vão querer focar no interior ainda mais, interior do Atlântico, entendeu? Caio, eu tenho Super Trunfo. Já jogou Super Trunfo? Você não lembra do Super Trunfo? Não é da sua idade, é década de 80. Super Trunfo é um jogo de cartas que você tem carro, quem tem o melhor carro ganha, dá o truco com o melhor carro. Legal. Né? Eu tenho Super Trunfo aqui. Tem? É a cidade que ninguém quer ir do Canadá e tem emprego. Só que ninguém tá assistindo vai para essa cidade. Absolutamente ninguém. A cidade no norte do Canadá, a maior cidade do norte do Canadá, Whitehorse, tem 25 mil habitantes. É a maior cidade do norte do Canadá. Super frio,
só tem 2 dias por ano. 2 dias. Assim, de setembro até o ano que vem Sim. é de noite e depois é de dia. São 2 dias que tem. Né? Ó, parênteses, o Guilherme tá exagerando. Eu tô exagerando. Antes que alguém fale assim, o Guilherme ele errou na informação. Não é. Eu tô exagerando, sabe por quê? Porque ninguém vai pra lá, então eu posso falar, né? Pode. Pesquisem sobre o verão sem noites o verão sem noites em Whitehorse. Você tem Whitehorse, você tem Yellowknife, entendeu? Assim... Mas ninguém quer. Você conhece 2 brasileiros que foram pra lá, né, E cara? não tem... exatamente. E não tem nenhum programa de imigração piloto pra lá. Entendeu? Por que será? Porque ninguém quer ir, né? Yeah. É como você disse, Caio. Lugares que ninguém quer ir, que tá precisando de trabalhadores, tem um monte no Canadá. Ah, pode. Você já tem o programa da Atlântica. Você pode criar o regional, aí você seleciona mais umas 10 cidades que eles fizeram no rural. Você tem o agri-food, aí você cria um outro que é municipal, né? Daí você pode ter um outro que é small communities. Dá pra ficar... Os próximos 8 meses o Meditino pode criar um monte de programa. Caio, a nossa brincadeira, a gente tá aqui brincando de ministro da imigração, acabou. A gente não vai mais falar sobre isso nesse podcast. Sabe por quê? A gente tem que esperar a mandate letter, que é a carta do mandato do ministro da imigração, que ele vai setar lá tudo que ele vai fazer. Então vamos aguardar. Quando sair essa carta, a gente vai gravar um podcast e bater, ver se a gente acertou alguma coisa com relação Mas, o mais importante disso tudo, acho que é as cotas. Porque se eles... isso também é uma... As primeiras vezes que eu vou falar isso agora. Nos últimos anos, a nota do ex-presidente só subiu. Certo? Para quem estava no Brasil, para ser chamado para imigração... Foi nota de corte, né? Nota de corte. Foi dificultando, a nota foi aumentando. Você tendo mais pessoas cadastradas ainda, né? A gente tá batendo recorde agora de quantidade de pessoas cadastradas no sistema. Nunca teve tanta. A fila tá aumentando da imigração. A fila tá aumentando. Todos esses anos a gente nunca falou que a gente... a nota vai baixar, não sei o que, não. A gente sempre foi muito preciso. A gente acertou em todos os momentos. A gente foi muito preciso quando a gente falou assim, não, a nota de corte não vai baixar. A meta tá aumentando. Mesmo com o mercado inteiro falou, não, a nota de corte vai baixar, eles estão chamando bastante, não sei o que. Não. A gente falou, não. Nunca. Pode ser que no ano que vem, dependendo da demanda de pessoas entrando, para eles conseguirem atingir essa meta, e se eles começarem a abrir para pessoas de fora, né, para o Federal Skill Worker, pode ser que no ano que vem a gente comece a ver essa nota baixar depois deles já terem feito diversas chamadas com um número grande de candidatos. Entendeu? Então pode ser que no segundo semestre ou a partir do meio do ano, dependendo de como é que for as chamadas a partir de agora, né, se abrir a fronteira, não sei o quê, uma série de fatores, a gente pode ver a nota começar a dar uma baixada de leve. Só fazendo um parênteses em cima disso que você está falando, é que você está falando que a nota de corte não abaixou em relação ao trabalhador qualificado de quem quer aplicar principalmente fora do Canadá. Agora, com relação ao Canadian Experience Class, eles cortaram a nota lá para baixo, porque quem já estava aqui no Canadá com experiência... E vai continuar sendo chamado. Isso daí não... A nota de corte eles vão continuar usando. Você está falando de quem quer imigrar do Brasil, que nem acontecia antes da pandemia, né? Que era o filé mignon da imigração. Né? Se conseguir imigrar do Brasil, é o filé mignon. Então, assim, vamos ver. Tem uma série de... né? Uma sequência de fatores para acontecer, pra gente ver talvez algo, mas vamos ver. Vamos esperar a carta do ministro da imigração, Marco Meditino, e a gente vai gravar mais um podcast para vocês. Sim. Agora vamos fechar esse podcast. Chega de falar chega de brincar de ministro da imigração, cara. Vamos agora, é legal, né, fazer esses exercícios, Ele né? brinca, a gente brinca. Também, 200, como que é? 401, 411, 421. Poxa. Não demorou muito, né? Não. Ele tava na cozinha esperando. Ele jogou um dado, assim, né? Qual que vai ser a meta, né, de imigração? O pessoal tá se divertindo assistindo a gente, porque isso tudo é notícia boa para quem veio pro Canadá. Sim. O Canadá tá aberto para imigração. A gente não sabe até quando vai ficar assim, mas está muito aberto. Eu diria que é o melhor momento. Atualmente é o melhor momento. De oportunidades, etc. Vamos falar de um caso de sucesso. Um cliente da área VIP, a gente só vai falar o primeiro nome dele. O Marco e a esposa que imigraram para o Canadá. Não sei. Não, desculpa. Não, a trajetória deles começa, sabe quando? Em 2014. Tem gente que estava no colegial assistindo a gente quando ele começou o Plano Canadá. É muito bacana, 2014. né?
Não, tem uns pontos interessantes na história dele. Só que antes da gente entrar, é que eu ia te interromper por isso, Guilherme. Ah, sim. Porque tem muita gente assistindo o podcast agora e que não é inscrito no canal. Então deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário. E agora a gente pode, senta que lá vem a história. Não, vamos aguardar se inscrever no canal. Tá. Eu tô de greve agora. Tá de greve. Se inscreva, aí eu continuo falando. Sim, exatamente. Aí o cara fala assim, eu não vou me inscrever, você pode ficar quieto. Pode aí, ficar né? quieto. Tem uns caras falando isso, né? Então é melhor a gente continuar falando, né, cara? Vamos lá. Então olha só, o Marco começou em 2014. Olha o perfil do Marco, pro pessoal que fala assim, eu tô muito velho pra vir pro Canadá. Ele migrou essa semana. 35 anos de idade, uma idade boa, né? Tem gente que acha que é muito, tô 35 anos, eu tô velho, né? Não tá, não. Ele é bacharel em ciências aeronáuticas, aqui, ó. Saudações aeronáuticas, Marco. Eu tenho o meu avião, a gente adora aviação. Saudações aeronáuticas. Ele tinha experiência de trabalho no Brasil, ele trabalhava com os pais, acho que os pais tinham um restaurante, né? E ele tem experiência numa área excelente aqui no Canadá, na parte de técnico de network, computer network. O que seria isso? É quando dá pau na rede, você está na empresa, dá pau na rede? Network Technicians, Cabeamento, excelente área, né? E ele adquiriu experiência em computer network. E o inglês dele é excelente também, CLB 8, né? CLB 8. E ele imigrou com a esposa. Eles não têm filhos. A esposa, 33 anos, 2 bacharelados, ó, excelente perfil. Experiência de trabalho. Ele trabalhou em banco, na parte financeira. E CLB 6, que é um inglês bom. Sim. Um pouco abaixo, mas um inglês também bom, né? Para você imigrar, né? E começou, olha só, o Plano Canadá deles começou em 2014. E aí eu tô me sentindo velho, sabe por quê, cara? Porque em 2014 ele entrou para a VIP. Ele entrou para a VIP já em tinha era VIP. Já tinha era VIP. Quantos anos dá? 2014? Bem, a gente criou a VIP foi o final de 2013, né? 2013, assim, 6, 7 anos atrás ele entrou para a VIP. Aí ele, olha só, pessoal, o começo do Plano Canadá dele, ex-namorada, eu e a ex-namorada nos separamos no começo do Plano Canadá e eu segui o Plano Canadá sozinho. Olha só. Ele terminou o namoro, ou a namorada terminou. Você tá indo pro Canadá? Adiós. Né? Adiós. Eu não tô indo pro Canadá. Aí, olha só, ele terminou com a namorada em 2015. Em janeiro, em abril, ele começou a estudar pro IELTS. Pô, tem que respeitar, né, o Marco, né? Terminou 2015, o namoro e começou a estudar pro IELTS. Em setembro de 2015, ele fez uma viagem exploratória por Toronto, Winnipeg, Calgary e Vancouver. Olha só que legal. Poxa, legal, né? Deve ter se divertido. Solteirão? Solteirão. Ô Marco, agora você tá casado, tal, mas você veio solteiro e fez uma viagem bem bacana, legal, né? Olha só. E, por causa dessa viagem, ele decidiu ir para Toronto. E aí ele conheceu em 2016 a futura esposa que apoiou o Plano Canadá dele. Sim. E depois acabou se juntando a ele aqui no Canadá. Legal. Chegou em Toronto. E daí assim, a timeline dele é gigantesca, né? Ele detalhou tudo, assim, por data. Então vamos dar um skip. Vamos. Nos anos. A gente parou em 2017. Agora, já em 2020... 3 anos depois. 3 anos depois. Fez o IELTS 5 vezes. Eu achei que eu tinha um recorde de fazer IELTS. Eu fiz 4 vezes para conseguir a nota para imigrar. Ele fez 5 vezes. 5 vezes. Ó, Marco, parabéns. Para ele conseguir a nota, o CLB 8, né? Ele fez o IELTS 5 vezes. Né? Que ele tava tentando chegar no CLB 9, né? Para conseguir a nota máxima, né? Aí, em março de 2020, ele recebeu o convite da imigração para o Canadian Experience Class, que é para quem teve 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, porque ele foi estudar em Toronto, né? College público. Aí ele foi chamado para o Canadian Experience Class, ou seja, aquilo que a gente está falando nesse podcast, pouco importa. A província, caso, atualmente, né? Atualmente, né? Porque... E outro, ele tem uma pontuação boa, 468. Ele nem precisaria dessa pontuação. A pontuação dele foi muito acima do que o Canadian Experience Class precisa. Atualmente. Foi muito acima, né? Então, olha só, tem mais alguma coisa da timeline? A gente gostaria de parabenizar o Marco e a esposa por essa grande conquista. Marco, muito obrigado por você postar na área VIP tão detalhado o seu plano, compartilhar legal, até uma parte da vida pessoal dele, né? Que a gente pôde ler aqui, né? Então, parabéns para vocês. Curtam muito
essa talvez é a grande conquista da nossa vida. Foi a minha grande conquista, emigrar para o Canadá e depois me tornar cidadão canadense. Para você também, né? Mesma coisa. E também, provavelmente, para o Marco. Então, parabéns para o Marco e para a esposa, né? Que vocês sejam aí... Vocês já estão há bastante tempo aqui, mas que vocês sejam muito mais ainda, muitas mais conquistas pela frente, sejam muito felizes aqui no Canadá. E o Marco, Caio, deixou uma mensagem de agradecimento ao nosso trabalho e às pessoas que ajudaram ele também na comunidade secreta da área VIP. Você, Caio, que tem uma voz de locutor. Locutor de filme antigo. Dublador de filme da Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. É foda quando você ouve isso, né, cara? Nossa. Você fala, putz, eu tenho voz de tiozão. E a última data aqui, ó, 20 de setembro de 2021, recebeu o residência permanente. Agora, né? Foi 20 de setembro, foi segunda-feira agora. Né? Daí ele colocou assim, ó, sou muito grato a este grupo VIP que sempre me ofereceu e oferece conhecimento sobre as mais diversas áreas relacionadas ao assunto do Canadá e o apoio que tem, né, todo esse grupo e essas pessoas. Daí depois, né, ele coloca mais, daí, e claro, um agradecimento especial aos irmãos Preze que idealizaram essa comunidade, a área VIP. Obrigado pelo excelente conteúdo que vocês disponibilizam, sempre atualizado e relevante. Vocês ajudam milhares de pessoas direta e indiretamente. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Marco. E parabéns pela grande conquista aí da imigração. Parabéns. Exatamente. Acabou. Acho que depois disso a gente tem que acabar. Tem que acabar. Né? Se você quiser continuar brincando de ministro da imigração depois, vamos continuar brincando de ministro da imigração. Vamos criar programas pilotos? Nomes. Vamos fazer uma lista de nomes legais. Né? Eu vou criar. Né? Eu vou vir com os nomes muito bons. Eu vou mandar até uma carta pro Marco Mentino e falar assim, eu queria uns programas muito top. Tem que ter palavras assim como norte. Tem que ter. Tem que colocar a palavra assim, tipo, nome do oceano. Do oceano, né? Pacific Immigration. Olha só. Né? Tem que ter, né? Vote no Caio. Pessoal, eu acho que ele tá querendo se candidatar a ministro da imigração. Ontário tem que ter o Great Lakes Pilot. Né? Pro interior de Ontário e Manitoba, né? Alguma coisa assim. Pega o lago de cima lá. Tem que ter uns nomes assim. Você ganhou meu voto. Né? Você ganhou meu voto. Caio, se você um dia for ministro da imigração, você não consegue um carguinho pra mim lá, de secretário, o cara que atende o telefone. Eu posso ser assessor do assessor. Me arruma um cargo lá. Não, fechou. Beleza? Então é isso. Pessoal, brincadeiras à parte. Tenha um excelente domingo. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.